Fala galera do canal Rota para CNH. Hoje eu estou aqui com o futuro habilitado, o Marcos Vinícius. Ele me fez uma pergunta, que é uma pergunta constantemente executada durante as aulas. Que pergunta que é essa, Marcos? Por que uma pessoa que já dirige há um tempo, às vezes não consegue passar, e uma pessoa que aprende a dirigir na autoescola consegue passar? Incrível essa pergunta, não é? Muito interessante. Bom, primeiramente vamos entender o seguinte. A prova do Detran, ela tem um padrão. Ela tem um padrão para ela acontecer. E muitas vezes as pessoas que já dirigem, elas dirigem há muitos anos, há muito tempo. Por exemplo, o Marcos já dirige já tem um tempo. Quanto tempo, Marcos, tem que você já dirige? Tem uns 4, 5 anos já. Bom, com 4, 5 anos dirigindo, ele já tem algumas manias, né? Apesar que durante todo esse tempo, para onde ele queria ir, ele foi, talvez tenha viajado, né? Tenha andado para vários lugares, ou seja, com relação à habilidade, ele tem habilidades, sem sombra de dúvidas, não é? Agora, só que tem um detalhe, na hora da prova, não vai contar só a habilidade dele, não é só a habilidade dele. Como eu disse, tem um padrão para a prova acontecer, ou seja, é uma prova técnica. Então, muitas vezes, as pessoas chegam na autoescola, as pessoas que já dirigem, como eu disse, elas têm várias manias, né? Elas têm várias manias, e isso às vezes atrapalha no momento da prova. Em algumas situações, o aluno, né, o candidato que às vezes reprova, aquele candidato que já dirige, ele reprova, e quando chega no final, o próprio examinador, ou seja, quem está avaliando ele, chega e fala claramente para ele, fala, olha, dirigir você sabe, só você não está conseguindo fazer na prova dentro daquilo que é necessário você fazer. Então, para simplificar, pense assim, se a nossa prova ela tem um padrão como fazer ela, por que não fazer de acordo com ela? Às vezes as pessoas que chegam já sabendo dirigir, não é que elas precisam aprender a dirigir, elas precisam entrar no ritmo da prova, entender como a prova acontece, e que foi exatamente, né, que aconteceu com o nosso amigo Marcos. Ele está aqui, por exemplo, ele tem uma grande vantagem, porque ele é uma pessoa bem maleável, fácil da gente explicar e ele vai absorvendo. Em alguns casos, por exemplo, acontece da gente pegar alguns motoristas que chegam ao ponto de questionar, quando a gente fala para ele que ele não pode fazer algo de certa forma. Ele diz, mas se na hora da prova o examinador me reprovar por isso, eu vou questionar. Gente, não adianta questionar, existe um padrão e a prova vai acontecer dentro daquele padrão, tá? Desde já, se esse conteúdo está sendo interessante para você, se esse conteúdo está contribuindo para você, que tal deixar o seu like? Inscreva também no nosso canal Rota para CNH. Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. A dificuldade que as pessoas têm, as pessoas que já dirigem, têm na hora de passar a prova, é exatamente por aquelas coisas que às vezes ele faz no dia a dia, que talvez no dia a dia não é errado, mas na hora da prova, isso vai ser considerado como uma falta. Então, diante dessa situação, podemos chegar à seguinte conclusão. O aluno que aprende a dirigir na autoescola, devido, às vezes, ele nem saber ligar o carro, como utilizar as marchas, como utilizar os pedais, ou seja, tudo isso vai facilitar para ele, porque ele vai aprender a fazer da maneira correta, né? Como a gente já disse, isso é algo que a pessoa não sabe errar. Ele não sabe fazer errado, não é? Então, há muita diferença nessa situação. Por exemplo, as pessoas quando eles chegam na autoescola que não sabem dirigir, às vezes aquelas tarefas que são tão simples para quem já sabe dirigir, isso parece um absurdo para elas. Então, muitas vezes, o próprio aluno às vezes questiona, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou passar na prova? E um outro detalhe também, que é uma outra coisa que acontece para quem já sabe dirigir.
Não é o caso do Marcos, né? O Marcos não tem esse problema de ficar perguntando, eu já posso marcar a minha prova? Já que dia que é, tal, né? Essa ansiedade também atrapalha muito. Existe essa ansiedade, essa vontade de fazer a prova rápida e ser aprovado, sem sombra de dúvida. Então, lembre sempre desse detalhe. Faça como vai ser exigido na prova. E lembre-se, não é velocidade, é regularidade. Então faça de acordo com a prova, faça de acordo com o script que é passado para você. Então, se esse conteúdo ele foi útil para você, esse conteúdo pode também ser útil para outra pessoa. Então, é um conteúdo feito especificamente para contribuir com quem está tirando a habilitação. Então, desde já quero desejar para o Marcos uma boa prova, tá, Marcão? Vamos lá, hein? Churrasco depois da prova, hein? Tá? Então, se tudo isso está sendo bom para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça seu comentário, também formule a sua pergunta. Será um prazer também nós fazermos um vídeo também respondendo a sua pergunta. E lembre-se, no canal Rota para CNH, sempre vamos estar postando vídeos com dicas, informações e muito conteúdo para fazer de você um habilitado, tá ok? Uma boa prova para você.